Olá, YouTube, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo e hoje nós vamos ver o avanço do coronavírus, pessoal. Pessoal, então, eu queria ver este vídeo, pessoal, porque é interessante ver aqui a origem a origem do corona, porque eu não sei assim muito bem como é que é a origem do corona, mas eu acho que foi o morcego, ok? Eu só acho que foi o morcego, ok, pessoal? Mas vamos ver, ok, pessoal, este vídeo porque eu acho que é muito interessante, ok? Pronto, então bora lá, pessoal. Em dezembro do ano passado, algumas pessoas da cidade de Wuhan, na China, estavam sofrendo de pneumonia. Porém, remédios comuns não estavam funcionando e o vírus que causou essa pneumonia era até então desconhecido. O mundo foi notificado de que algo estava errado no dia 31 de dezembro do ano passado, quando autoridades chinesas informaram a OMS sobre esses casos. Todos os infectados tinham algo em comum. Eles trabalhavam ou visitaram o grande mercado de frutos do mar. Frutos do mar? É, frutos de uma... Meu, não é aquela cena que eles comem ratos, macacos, cachorros e... Huanan, que não vendia apenas frutos do mar, mas todo tipo de animal, vivo ou morto, já incluindo entendi. animais selvagens. Pessoal, olha aqui. Tudo aqui chinês eu não percebo, meu. Cachorros, olha ver, cachorros, cabras, vacas, ok. Ok, cachorros não, meu Deus, camelos, raposas, meu, eles vendem tudo, caraças. É claro que vai surgir uma doença aqui, é claro, eles comem porcaria de animal, meu, estes animais não têm de ser comidos, caraças. Tipo carne de cabra, ok, carne de vaca, normal, carne de galinha, mas agora, carne de camelo, por exemplo, olha aqui o camelo. Meu, não, não. E animais que geralmente não são consumidos por humanos, como morcegos, cobras, cachorros, filhotes de lobo, burros, raposas e pangolins. Os pangolins não são muito conhecidos aqui no Brasil, mas eles são muito procurados na China. Inclusive a caça legal. Meu, por que a gente comer a porra de um tatu com cascos de choca-pique, caraças? Um tatu com cascos de choca-pique, olha, pessoal. Olha, caraças. Que olha. Se continua. Olha, vê. É um tatu com cascos de choca-pique. É basicamente isso. Calma, do mar, mas todo tipo de animal, vivo ou morto, incluindo animais selvagens e animais que geralmente não são consumidos por humanos. Isso pode... Meu, olha ali, meu. Porra, meu, pangoli, caraças. Os gajos são tontos. Anda, vai. Vivo ou morto, incluindo animais selvagens e animais que geralmente não são consumidos por humanos, como morcegos, cobras, cachorros, filhotes de lobo, burros, raposas e pangolins. Os pangolins não são muito conhecidos aqui no Brasil, mas eles são muito procurados na China. Inclusive, a caça ilegal de pangolins pode fazer com que essa espécie de animais entre em extinção, se continuar no ritmo atual. Tá, mas por que eu estou falando desses animais em específico? Bom, no início do surto, muitos suspeitavam que o vírus tivesse vindo dos morcegos, já que eles possuem um tipo de coronavírus bem similar ao do surto. Porém, alguns meses depois, cientistas chineses sugeriram que o vírus talvez tenha vindo deste animal. Dos pangolins? Os gajos são cascos de choca-pique, como assim, meu? E até o momento, eles são os principais suspeitos de terem passado o vírus para os humanos. Sabendo que o vírus começou neste mercado, o governo chinês fechou o lugar no dia seguinte. Porém, o estrago já estava feito, e mais de 30 pessoas já estavam contaminadas. No dia 7 de janeiro, os chineses confirmaram que esses casos foram causados por um novo tipo de coronavírus, que ganhou o nome de 2019 Novel Coronavírus. E sim, o coronavírus já existia antes desse surto. Na verdade, coronavírus não é o nome de um vírus específico, mas sim de um grupo de vírus que já causou outros surtos no passado, como o da Síndrome Respiratória Aguda Grave, que também começou na China em 2002. Esse novo coronavírus causa sintomas parecidos com os da gripe, como tosse, febre e cansaço. Além disso, algumas pessoas também dizem sentir dores de cabeça, dores no corpo, congestão nasal e diarreia. E em casos extremos, pode causar pneumonia e até falência dos rins.
Apesar de Ai. ser uma doença severa, principalmente em idosos, a taxa de mortalidade do coronavírus é relativamente baixa, cerca de 3%. E geralmente as pessoas com mais chances de complicações são os idosos e pessoas com outras doenças sérias. Fora isso, a maioria acaba se curando em algumas semanas. Porém, o que não foi investido em letalidade foi investido em contaminação, pois o coronavírus se espalha muito facilmente. Imagine a cena, você está com um novo coronavírus, mas ainda não sabe disso, pois os sintomas não são imediatos. E enquanto você está andando na rua, acaba tossindo e usando a sua mão para cobrir a boca. Mas tudo bem, é apenas uma pequena tosse, acontece. Depois você encontra seu amigo e dá um aperto de mão. Logo após isso, o seu amigo começa a coçar os olhos ou roer as unhas. Pronto, ele provavelmente já foi infectado. Em Ai. seguida, você pega na maçaneta de uma porta. E algum tempo depois, outra pessoa pega na maçaneta e resolve comer algo sem lavar as mãos. Pronto, foi infectado. Depois disso, você espirra em público sem querer e as partículas que saem do seu nariz começam a voar pelo ar até serem sugadas por outra Ai, pessoa. meu Deus. E pronto, Isto é um infectado. inferno, Deste modo, o caraças. É um coronavírus se inferno. espalha rapidamente. E quanto mais pessoas infectadas, mais rápido ele consegue se espalhar. Sendo assim, 3% é gigantesco se milhões de pessoas forem contaminadas. No dia 9 de janeiro, o coronavírus fez sua primeira vítima fatal, um homem de 61 anos que frequentava o mercado de Huanan. Já no dia 13, o primeiro caso do vírus foi confirmado fora da China, na Tailândia, Oh onde uma não. chinesa que tinha vindo Oh de não. Wuhan alguns dias Oh antes foi não. internada com Oh pneumonia. Nos não. dias seguintes, o vírus se espalhou Solo para o shit. Japão, Coreia do Vai dar Sul, merda. Estados Unidos e Coreia do Taiwan. Sul. Todos os infectados estiveram em Wuhan alguns dias antes. Neste ponto, vários países resolveram restringir a chegada de pessoas vindas da Shit, meu. China Tá para todo mundo evitar mais buchado. contaminação. Em 22 de janeiro, o governo resolve fechar a cidade de Wuhan. Porém, devido ao Ano Novo Chinês, muitos possíveis infectados já tinham deixado a cidade rumo a outras regiões do país. Então a China resolveu aplicar uma quarentena ainda mais severa, não só em Wuhan, mas em várias cidades próximas. Com todos esses acontecimentos, muitos começaram a ficar com medo deste novo coronavírus. No entanto, a OMS emitiu um comunicado dizendo que o novo coronavírus ainda não era um caso de emergência global. Enquanto isso, mais países ao redor do mundo foram infectados e novos casos surgiram em países já afetados. Na China, o número de fatalidades chega na casa dos centenas. No dia 30 de janeiro, a OMS declarou que o coronavírus já era considerado um caso de emergência global, e no mesmo dia, todas as províncias chinesas já tinham casos confirmados. Ao fim de Oh janeiro, a doença já não. tinha se espalhado para mais de 25 países e infectado mais de 14 mil pessoas, a maioria ainda na China, onde o número de mortes chegou a 304. No dia 2 de fevereiro, um homem chinês, natural de Wuhan, morreu nas Filipinas, sendo ele a primeira vítima fatal fora de território chinês. Oh E nos não. próximos dias, os números de infectados e vítimas E fatais começaram Portugal a ali. subir assustadoramente, até que no Bélgica. dia 8, as fatalidades ultrapassaram as do SARS, que infectou cerca de 8 mil pessoas e deixou 774 vítimas fatais em 2002 e 2003. Enquanto isso, passageiros com o vírus foram descobertos no cruzeiro de luxo Diamond Princess, que entrou em quarentena em um porto japonês. No dia 11, a doença causada pelo vírus recebeu o nome de Covid-19, uma abreviação de Coronavirus Disease 2019. No mesmo dia, o número de vítimas fatais atingiu a casa dos milhares. Já no dia 14, o vírus também chega ao Egito, vindo de um estrangeiro. Mais informações do infectado não foram O reveladas pelo Egito, governo caraças. egípcio, mas esse Tá foi o primeiro caso da lixado. doença no continente Os africano. egípcios estão O vírus certos. também foi confirmado no Irã, No onde Irã. rapidamente se espalha e gera vítimas fatais. Com a chegada do vírus no país, vários países vizinhos começam a confirmar seus primeiros casos, todos de pessoas que recentemente viajaram para o Irã. Com isso, vários países resolvem fechar suas fronteiras também com o Irã, mas foi um pouco tarde demais. Enquanto isso, a quarentena do Diamond Princess chega ao fim, só que uma passageira Oh israelita não. deste cruzeiro acabou Estamos sendo lixados. diagnosticada com o vírus no dia 21. Na Itália, o Covid começa a se espalhar rapidamente, principalmente na região norte do país. Com isso, o governo inicia uma quarentena na região. Porém, isso não impediu que os números de infectados começassem a ficar cada vez piores, se espalhando não só na Itália, mas também para países vizinhos.
E não apenas neles, ela se espalhou também para o Brasil, onde Fogo. um homem vindo do norte da Itália foi diagnosticado com o vírus em São Paulo. Antes de ser descoberto, ele havia feito contato com várias outras pessoas, e logo logo o número de casos começou a crescer no país. Oh Atualmente, não. esses são os estados com casos confirmados. No dia 28, o governo Oh japonês não. confirmou que uma mulher foi diagnosticada com o vírus pela segunda vez, o que Mano, deixou os que? cientistas confusos. Yeah, Geralmente, quando o sistema de defesa do seu corpo enfrenta um vírus como o corona e yeah, vence, yeah, ele yeah. acaba aprendendo uma maneira fácil de derrotá-lo. Sendo assim, Yeah, você é fica verdade. imune. Na verdade, é assim que várias vacinas funcionam. Só É. que os vírus das vacinas são modificados para apenas ensinar o sistema de defesa sem causar danos ao nosso corpo. Enfim, o fato de que essa mulher foi infectada pela segunda vez pode indicar que o vírus possa ter sofrido uma mutação, que Sim. um de seus diagnósticos era errado, ou que na verdade ela nunca se recuperou da primeira vez. Outros casos similares acabaram acontecendo alguns dias depois, mas os cientistas ainda estão analisando melhor os casos antes de pular para conclusões Fogo. sobre mutação do vírus. Ao fim de fevereiro, cerca de 87 mil pessoas em 58 países já tinham sido infectadas com o Covid-19, e o número de fatalidades já passava de 2.900. Março começou com boas notícias para a China, pois o número de novos infectados começou a cair rapidamente, o que Bom. realmente é impressionante levando em conta a gigantesca população chinesa. Infelizmente, Pois. o contrário estava acontecendo no resto do mundo, Ah, fogo. principalmente com a Itália e com o Irã, que tiveram O uma Irã. piora significativa, o que O ajudou Irã, ainda mais na Itália. chegada do vírus em outros países. Para tentar conter o avanço da Austrália. doença, o governo italiano implementa uma quarentena ainda mais dura no país. Fogo. Já o Irã resolveu soltar alguns prisioneiros para evitar que a doença se espalhasse em prisões. Enquanto isso, a doença chega em mais Olha, países. Portugal já tem. O coronavírus também criou vários problemas econômicos. A China, por exemplo, já estava há Sim, está a alguns dizer meses com Portugal. a sua produção reduzida. E a Itália também reduziu bastante suas Também atividades Portugal já está industriais cor-de-rosa, meu. devido à Já tem quarentena. mais 10 Só casos isso de já fogo, criaria Portugal. problemas econômicos que Oh levaria não. meses, se não anos, para serem resolvidos. Hum. Mas tudo que é ruim pode ficar ainda pior. Como a produção mundial tinha caído, a venda de petróleo também caiu. Oh Então a não. Organização dos Países Exportadores de Petróleo, ou OPEP, resolveu fazer um OPEP. acordo para diminuir a produção de petróleo Hum. e assim manter os preços. Só que a Rússia resolveu não participar disso e Niet. manter sua produção alta para Niet. tentar Eu não ganhar sei o o que quer mercado dizer. desses países. A Arábia Saudita não gostou dessa atitude e resolveu comprar a briga, também mantendo a sua produção alta. Isso fez com que o preço do barril caísse drasticamente, o que gerou um efeito Fogo. dominó que afetou vários setores da Oh economia mundial. não. Oh Mas, bom, eu não. não vou entrar em mais detalhes. Oh Só que, como vocês não. perceberam, a Estamos situação é lixados. realmente mais séria do que parece. No dia 11 de março, o Covid-19 é declarado como uma pandemia pela Organização Mundial da Saúde. Enquanto isso, o vírus se espalha para mais países e territórios, incluindo a Groenlândia. Vocês sabem o que isso significa. Oh A situação de não. países já infectados começa a piorar nas Américas e principalmente na Europa, onde a União Europeia decide fechar o continente para Imagina, evitar o casos em avanço da Portugal. doença. No dia Fogo. 15, o número de casos confirmados na China é ultrapassado pelo de casos O Marco sim confirmados casos em fora da Portugal. China. Já no dia 17, o governo chinês autoriza o teste de uma vacina em humanos. E Bom. logo depois, os Estados Unidos anuncia que também iria começar a realizar testes ainda esta semana. No dia 18, o número de casos confirmados no mundo inteiro ultrapassa as 200 mil Oh pessoas. Na não. Itália, o número de infectados chega a 40 mil e o número de vítimas fatais ultrapassam os da China. Oh Infelizmente, a não. Itália chegou em um ponto onde não tem Oh hospitais para não. os infectados Meu, em o que é que a estado gente grave, faz? e agora os Meu, médicos estão tendo que what the escolher quem heck? vive e quem morre, What? afetando até mesmo pessoas que não foram infectadas pelo vírus, mas Covid-2? precisam de Ela atendimento escreveu médico. assim. E até agora, esta é a situação atual. Ok, ok, pessoal. Pessoal, obviamente que isto não é a situação atual, mas tudo bem, pessoal. Vocês já devem para ver que o Corona não é fixe, ok? É uma merda. Ok, eu tenho de dizer que é uma merda porque eu não posso dizer que é fixe. E, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. E pessoal, tchau. Este vídeo era só para vocês verem como está mal e pronto. Vamos conseguir ultrapassar isto, eu acredito. E tchau.